pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, pra quem gosta do assunto faculdade à distância, esse vídeo é pra vocês. Gente, enfim, eu vim trazer pra vocês um assunto que vocês me pediram muito, que era sobre o estágio na faculdade à distância. Eu tinha comentado com algumas pessoas porque que eu demorei pra trazer esse assunto no canal, que era um dos últimos tópicos que faltava pra mim encerrar esse assunto sobre como foi a minha faculdade à distância. Pra quem não sabe, eu me formei agora no meio do ano em pedagogia pela Unip, na faculdade à distância, e hoje eu vim contar pra vocês como que foi o estágio pra mim na faculdade à distância. Esse vídeo vai funcionar pra você mesmo que você não faça pedagogia, porque eu vou falar como que foi o processo da faculdade à distância nos estágios obrigatórios, e se você faz faculdade à distância e pedagogia, esse vídeo é perfeito pra você. Bom, gente, resumindo rapidinho, eu tive um problema muito sério com a minha faculdade, foi um problema assim mais sufocante que a gente teve, porque eu fiz com as minhas cunhadas, e por isso que eu demorei pra fazer esse vídeo. Eu terminei meus estágios no final do ano passado, já tem um ano que eu terminei meus estágios, mas eles tiveram um problema e a gente teve que entregar a eles tudo que a gente já tinha feito no começo desse ano pra gente conseguir se formar. Eu terminei a faculdade em junho e eu tinha até junho, né, vamos dizer assim, pra entregar tudo o que a gente tinha feito. Basicamente, gente, no meio desse processo de estágio, a faculdade mudou o sistema, né? Mudou o jeito de como a gente faria a entrega, né? Que são esses papéis aqui que depois eu vou mostrar pra vocês. Os papéis que a gente tem que entregar no polo, e eles mudaram o jeito. Tipo, não avisou nada. Antigamente, os primeiros estágios que a gente fazia, a gente ia lá, fazia o estágio e entregava o papel. E se você quisesse entregar só no outro semestre, você podia guardar tudo e entregar no outro semestre. As duas primeiras vezes que eu fiz estágio, a gente fez isso. E os outros últimos, nós não fizemos isso, nós esperamos acumular para levar. Quando a gente foi levar no polo, simplesmente nem o pessoal de lá sabia, o sistema da Unip bloqueou, falou que eles não aceitavam mais data retroativa, tinha que ser daquele ano. Enfim, gente, aí a gente teve que correr atrás de tudo de novo, teve que levar para as professoras assinarem tudo de novo. A gente não teve que fazer o estágio, mas assim, a papelada, que é a parte mais chata, mais burocrática, a gente teve que fazer tudo de novo. Então, assim, foi muito estressante, foi muito desgastante, foi assim, momentos que eu pensava até assim, só não desistia porque eu já tava no final, porque foi muito, muito estressante mesmo, mas graças a Deus o pessoal lá do nosso polo ajudou muito a gente, as secretárias, as coordenadoras, sabe? Foram bem assim, graças a Deus, e eu tinha minhas cunhadas também pra gente se apoiar, e a gente conseguiu terminar. Enfim, gente, vou contar pra vocês como que foi os estágios, quando que começou e quais estágios eu tive na faculdade de pedagogia. Eu tive 5 estágios, 4 em 5. Vou contar pra vocês como é que foi. A pedagogia, ela tem que ter 300 horas, a gente tem que cumprir 300 horas de estágio, contando todos os estágios que a gente tem que fazer. Todos os estágios são obrigatórios, a gente tem que fazer para se formar, então você tem que fazer independente se o estágio for pago ou não. Essa era uma dúvida que muita gente me perguntava, se os estágios que eu fiz foram pagos. E não, os estágios que eu fiz não foram pagos, não era remunerado, eu ia na escola e fazia e pronto. Mas você tem a opção de fazer o estágio remunerado, e você pode fazer o estágio remunerado. Lá na opção, quando você for gerar todos esses papéis aqui no sistema, são um pouco diferentes, acredito que tenha alguns papéis diferentes, mas você pode fazer o remunerado também. Então, isso fica a critério de você que escolhe. Outra pergunta que muita gente me fazia, quem que escolhe a escola que a gente vai fazer o estágio. Independente de outros cursos, é você que escolhe a escola. Antes, eles tinham uma lista que você escolhia, você tinha que ver lá, e geralmente todas as escolas, era muito raro se não tinha uma escola. A escola que eu escolhi, que era uma escola que minha mãe dava aula lá em Campinas e eu fazia o polo aqui de Hortolândia, super aceitou. Então assim, você escolhe, leva os papéis, se a Unip aceitar, que geralmente é muito difícil eles não aceitarem uma escola,
aceitou e ponto. Então o estágio, pelo menos na pedagogia, foi a gente que escolheu, eu fui lá escolher a escola que eu queria fazer e pronto. E por último, uma pergunta que muita gente perguntou pra mim, que era como eu arrumava os estágios. Eu tive, gente, uma facilidade muito grande, eu e minhas cunhadas, porque minha mãe, minhas tias, todas as amigas da minha mãe são pedagogas e uma das minhas cunhadas também trabalhou em escola já, então a gente tinha contato muito fácil, direto com a escola. Então todos os nossos estágios foram com escolas que a gente conhecia, a gente pedia permissão para a secretaria e eles liberavam um estágio pra gente fazer. Não sei se essa facilidade foi porque a gente conhecia, mas eu acredito que a escola ela é obrigada a ter estagiários, a gente fez tanto em escola particular, da prefeitura e do estado, a gente fez nesses 3 tipos de escola e todos aceitaram a gente super bem. Então assim, acredito que você vai na escola e chega na secretaria do seu bairro, de onde você pretende fazer, e pergunta se a escola aceita estagiária ou não. Esse foi o método que a gente fez, acredito que você possa fazer isso. O Polo, ele dá dicas, vira e mexe vinha no nosso e-mail, falando de algumas escolas, algumas instituições que estavam procurando estagiários e a escola dava também esse auxílio pra você, tá? Então, isso daí era tipo, você que escolhia, ou o Polo pelo menos também dá aqui, ele tinha essa opção de ajuda. Bom, pessoal, vamos lá, falar agora de cada estágio. Vou contar muito resumido porque é muito longo. Vou contar basicamente assim o que é cada estágio, o que a gente fez. O primeiro estágio... Antes de falar isso, eu queria comentar outra coisa, que é quando começam os estágios. O estágio começou pra gente no 3º semestre, que é no 2º ano. A partir disso, a gente tem estágio até o 6º semestre, que é o último ano. Os 2 primeiros anos é só teórica e depois você faz a prática. Eu, como comecei no meio do ano, eu entrei, né, como se fosse no 2º ano. Então, logo no próximo semestre eu já fiz o estágio. Mas se você entrar logo no começo do ano, você vai fazer o 1º semestre, o 2º semestre e no outro ano você vai começar os estágios, tá? Pelo menos na faculdade de pedagogia foi assim. Então vamos lá. O primeiro estágio que a gente fez foi de educação infantil. Lembrando que no total tem que dar 300 horas. Nesse primeiro estágio, a gente teve que fazer 100 horas de estágio. A gente foi numa escola particular que era de uma conhecida da minha cunhada e você basicamente assim vai observar, você vai entrar dentro de uma sala de aula de educação infantil, depende muito de como a professora te aceita, depende muito de como a professora trabalha. Teve professoras que deixavam a gente se envolver, teve professoras que era só observação, e isso vai muito da escola e muito da professora que você for acompanhar. Então assim, eu tive professoras que eu ficava o tempo todo sentada na carteira e tive professoras que eu me envolvia com as crianças, que não era a melhor parte, né? Porque você realmente aprendia na prática, você tava ali ensinando, sabe? Você tava aprendendo. Então, a primeira turma que a gente fez foi educação infantil, que é o berçário e crianças até uns 4, 5 anos, e vai nessa faixa etária. Você pode ficar numa sala ou você pode ficar revezando, e isso também vai da sua professora, vai da sua escola, vai se a escola vai deixar ou não. No primeiro semestre eu só fiquei numa sala, depois vocês vão ver que no ensino fundamental eu já passei para 2 salas, eu ficava revezando. E é isso, gente. Primeiro semestre, então, que foi o primeiro estágio foi educação infantil e a gente teve que completar 100 horas. O segundo estágio foi ensino fundamental. A gente também teve que fazer 100 horas. No ensino fundamental eu fiz na escola que minha mãe dava aula, e aí eu ficava revezando entre um primeiro ano e um terceiro ano, porque o ensino fundamental ele vai de 1º ao 5º ano. E como eu tinha mais contato com essas 2 professoras, eu fiquei não era 1º ano não, gente. Não, era 1º ano e 3º ano. Era isso mesmo. E aí a gente teve que completar 100 horas. Essa carga horária, gente, só dando abre aspas,
eu que escolhia. Eu que escolhi quanto tempo eu fazia por dia, quanto tempo ia durar o meu estágio. Esse estágio aqui de ensino fundamental, por exemplo, ele durou 2 anos. Eu ia todos os dias, somente 3 horas por dia. Eu entrava às 7h30 e saía às 10h30. Isso é você que faz também. Claro que também depende da escola. Graças a Deus, as escolas que a gente foi, eles super deixaram a gente escolher o horário que a gente fizesse, só que tinha que completar essas horas. Porque depois, quando terminava o estágio, a professora e a direção da escola tem que assinar. Então é o nome deles. Eles vão se responsabilizar pela estagiária, se você cumpriu ou não a sua carga horária. Depois, gente, começou os estágios mais difíceis, assim, vamos dizer, que foi já no último ano da faculdade, no penúltimo ano da faculdade, que foi o terceiro estágio. O terceiro estágio foi de orientação e supervisão escolar e orientação educacional. Nós tivemos que fazer 60 horas desse estágio, que nada mais é a direção escolar. Nesse estágio, a gente teve que ficar com uma supervisora, tinha que ser com a supervisora na secretaria, fazer esse acompanhamento dos pais que vem conversar, que quer conversar com a diretora, com a supervisora, ver o dinheiro da PM, tudo que acontece na parte burocrática, vamos dizer assim, né, na supervisão e orientação da escola inteira. Então é muito legal esse estágio também, porque você foge um pouco disso de professora de sala de aula e vai trabalhar na parte de pedagogia lá dentro da escola. A carga horária é menos, é 60 horas, mas é um estágio muito legal também, que é super, assim, importante para você ver como a pedagogia não é só, tipo, professor dentro de sala de aula, ela tem um campo enorme para você trabalhar. E aí, gente, o quarto estágio, ele foi dividido em 2, por isso que eu falei que a gente teve 5 estágios. Este quarto estágio, ele foi dividido em ambientes escolares e não escolares. Vou explicar o que é. Foi esse estágio que deu também muita dor de cabeça pra gente, porque o não escolar, porque vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído. A minha mãe e minhas tias, que são professoras, nunca tinham ouvido falar disso. É uma coisa, eu acho, que eles colocaram novo agora para quem tá querendo fazer pedagogia. E, enfim, o primeiro estágio que a gente fez desses 2 era de orientação e prática de gestão em ambientes escolares, ou seja, a diretora da escola. Então a gente teve que ficar observando o que a diretora da escola fazia, qual que era o trabalho dela, a reunião que elas faziam com os professores, como que ela coordenava toda aquela escola. Esse estágio é um dos mais curtos, ele só tem 40 horas, vocês viram que vai diminuindo. E, como eu falei, esse foi um fácil, que é na direção da escola, você vai lá, pede para a diretora se você pode fazer a observação, tudo lindo. Quando a gente chegou nesse estágio aqui, gente, de orientação e práticas de gestão em ambientes não escolares, aí que você ficou, eu fiquei tipo, como assim? Lembrando que todos esses estágios têm a parte teórica e depois a prática. Então isso ajuda muito, porque a parte teórica você tem todo lá, né, você faz a prova e você tem as videoaulas para você assistir. Você tem uma base do que é. O que é, gente, ambiente não escolares? É você trabalhar com crianças em algumas instituições que não são em escola. Por exemplo, ONG, hospitais, escola dominical, em qualquer lugar. Para vocês terem ideia, sabe aonde que a gente foi fazer nosso estágio, gente? Foi assim, a gente achou que a escola nunca ia aceitar, mas a faculdade aceitou. A gente fez o estágio, que era um ambiente não escolar, mas que trabalhava diretamente com crianças, que foi na escola dominical em igrejas. As minhas cunhadas, elas frequentam uma igreja evangélica e geralmente nas igrejas tem a parte que as crianças, eu acho que é escola dominical mesmo que fala. E eu não sei se é escola dominical, porque a escola dominical lá era de manhã, que você tinha o estudo bíblico e as crianças ficavam com a gente. E à noite também tinha, porque a gente ia de manhã e à noite, todo domingo. A gente fez isso por um mês, de manhã e à noite. E foi basicamente isso, gente. Foi muito mais rápido, porque esse estágio foi somente 20 horas.
e a gente foi todo domingo durante um mês, na parte da manhã e à noite, e a gente ficava com essas crianças da igreja. Eles têm estudos sobre a Bíblia, tudo de uma forma bem lúdica, tudo de uma forma infantil, música, teatro, mas que era uma coisa que a gente estava junto com as crianças de todas as idades, tipo, tinha bebê até tipo uns 12 anos, e a gente ia ajudando as professoras, tinha várias salas, às vezes as minhas cunhadas, cada uma ficava numa sala, a gente se dividia, então foi muito legal. Mas, gente, não fiquem doidos se vocês não conseguirem achar uma ONG, alguma coisa que você não consiga. A Unip disponibiliza, para quem não consegue achar esse estágio, um trabalho que você pode fazer. É um trabalho mesmo, tipo como se fosse um TCC, vamos dizer assim. Você faz e você entrega. Eu não lembro se pode ser feito, tem que ser feito individualmente, verdade. Tinha que ser feito individualmente e tinha que você pegar um tema da sua cidade e você tinha que fazer um trabalho sobre isso. Eu achei muito mais trabalhoso, então a gente quebrou a cabeça para achar um lugar assim que a gente pudesse fazer o estágio. E aí quando a faculdade aceitou esse estágio, a gente teve que pedir pro pastor da igreja assinar, né? Porque aí vocês vão falar assim, Tati, mas quem que assinou? Foi o pastor da igreja que assinou, como CNPJ, porque ele tem o CNPJ da igreja. Então a gente conseguiu porque tinha o CNPJ, a gente teve que ir tudo na parte burocrática também disso, e graças a Deus a gente conseguiu passar nesses estágios, gente. E é isso, gente. Esses são os estágios da faculdade à distância, na parte de pedagogia. Se vocês contarem tudo isso daqui, vai chegar na linda 300 horas que você tem que entregar. E como que é que você entrega isso, gente? Eu não vou mostrar muito, porque tem muito documento com informações pessoais, de escola, tudo. Mas aqui, ó, tá todos os meus estágios, tudo assim, cada um é um estágio. Resumindo, cada estágio você tem que levar para autenticar em firma, no cartório. Tem que ter aqui, ó, por exemplo, a assinatura com carimbo da diretora, o carimbo da escola. Aqui, gente, ó, esse aqui eu posso mostrar pra vocês. Isso daqui, todos os estágios a gente tinha que fazer. Eu levava sempre um caderninho, porque todos os dias, ó, a Unip dá essa folha, você coloca a data que você fez o estágio do dia, a hora que você entrou, a hora que você saiu, a somatória e o que você aprendeu aquele dia. Então eu tive que fazer isso com todos os estágios. Aí todos os meus estágios eu ia lá e levava um caderninho para anotar, porque depois quando terminava o estágio eu vinha e passava tudo para essa folha aqui. E tem que ter a assinatura da pessoa que você estagiou, a professora, a coordenadora, a diretora, enfim. Aí tem 1000 páginas de termo de compromisso, de atividades. Isso aqui tudo a faculdade dá, você preenche, imprime, assinaturas, tem tudo assim pra confirmar mesmo que você fez esse estágio. Então assim, gente, é muito burocrático, é uma coisa assim, não tem outra palavra, é chato essa parte burocrática. Os estágios são muito legais, porque é uma chance de você ter realmente na prática o que você vai trabalhar, se é isso que você gosta. Então eu sempre recomendo que as pessoas façam pelo menos um estágio. Se você não conseguir fazer, sei lá, por algum problema, se você trabalha tudo, se você conseguir fazer, sei lá, rapidinho esse estágio, faça, porque é uma coisa na prática, sabe? Você vai se sentir mais segura quando você for dar aula, porque você tá totalmente crua, né? Você só tá na parte teórica. Então é muito importante o estágio para você realmente trabalhar nessa parte, assim, na prática mesmo, de como que é uma sala de aula, de um ambiente escolar ou não, de uma coordenadoria de escola, uma direção. E foi isso, gente. E foi assim que eu terminei o meu estágio. Por mais, assim, de todos os pepinos, de todas as coisas, eu sobrevivi. Não foi um bicho de 7 cabeças. Eu acho que tudo tem essa parte de complicação. A gente tem que correr atrás. O meu TCC também, assim, foi bem complicado. Mas tudo você consegue, sabe? Não tem nada que seja impossível. Não mesmo, nunca desista porque você acha que você não vai dar conta. Eu sei que a gente fica cansado, que a gente pensa em desistir porque a gente trabalha, a gente tem outros afazeres. Mas não desista, gente, porque é uma coisa assim que você consegue, sabe? Você para, respira
mas vá atrás do seu sonho, sabe? Se você tem esse sonho de fazer uma faculdade, não deixa que o estágio ou o TCC impeça, ou um ADP impeça você de terminar o seu sonho, tá? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas que vocês tinham em relação ao estágio na faculdade à distância. Essa foi a minha experiência, tudo que eu e minhas cunhadas passamos. Lembrando que teve algumas escolas que eu não fiz junto com elas, então elas têm outras experiências também. Mas, como eu falei, eu tô contando aqui como que foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com as pessoas que querem fazer uma faculdade à distância, que tá começando, que tá nesse processo, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Me deixem aqui dicas de outros vídeos relacionados à faculdade à distância que vocês têm dúvida ainda. Eu pretendo trazer só mais um vídeo em relação à faculdade à distância, que é um resumo geral de como que eu fui, se eu achei que valeu a pena ou não, tá? Depois, se vocês tiverem mais dicas de vídeo, pode ser que eu traga aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Perdão se esse vídeo ficou longo, mas é porque eu queria tirar realmente todas as dúvidas de vocês. Clique muito no joinha se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me acompanha lá no Instagram também, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!